Bem-vindos. Hoje o conteúdo que nós vamos abordar é cultura organizacional e vocês podem ter esse acesso ao material nas páginas 125 a 132 da apostila. Mas antes da gente abordar o que é a cultura organizacional, nós vamos primeiro buscar compreender que a cultura, o que é a cultura e qual o seu significado para um determinado povo, para uma determinada nação. A cultura, ela significa todo um conjunto que vai incluir elementos como conhecimento, a arte, as crenças, as leis, ou seja, são todos os costumes e hábitos que são adquiridos pelo ser humano. Não somente são hábitos adquiridos em família, mas também por fazer parte de uma sociedade, porque o indivíduo ele é um membro desta sociedade e é a partir desse envolvimento que ele vai construindo uma identidade. E o mesmo ocorre com a cultura organizacional. Ao a gente estudar esse conjunto de valores, normas e crenças que vão comandando os nossos comportamentos quanto funcionários, trabalhadores de uma organização, nós começamos a compreender quais são esses comportamentos e atitudes. Algumas até são aceitas e outras não são tão aceitas ou até mesmo culminam em ações, comportamentos inaceitáveis. Mas também esse análise, esse estudo vai nos permitir entender que a cultura organizacional ela é um fator importante que deve ser considerado não somente para as lideranças, mas para todos os envolvidos nesse contexto. E as organizações privadas, tanto as públicas, né, elas têm que ter essa consciência. Até porque uma cultura forte, ela vai proporcionar uma estabilidade para a organização. Como também ela pode ser uma importante ou até mesmo uma trágica barreira para que a cultura organizacional se estabeleça, né? E que ela também gere mudanças. Mas o que é cultura, né? Vamos ver algumas definições, né? Vocês vão observar neste slide que os autores que abordam a cultura, eles têm por compreensão que ela seja um complexo conjunto de comportamentos que ao longo do tempo, ao longo da vida, da história humana, ele vai adquirindo. E esses comportamentos ele não é estático, até porque essa cultura também ela está em constante mudança de acordo com o que esse ser humano vai vivenciando na sociedade, no meio que ele está inserido. Percebam que todos os autores expostos a vocês concordam que a cultura, eles chegam num consenso que essa cultura ela é construída e compartilhada. E o conhecimento também é adquirido por meio de educação. E esse conhecimento ele serve para transmitir e regular os comportamentos das pessoas. E essas pessoas, novamente, vou dar um ênfase, são elas que constroem, que movimentam essa sociedade. Esses aspectos, eles são transmitidos, né, esses comportamentos, por meio de aprendizagem, por meio de repetição e de imitação. Vamos fazer uma análise. Quando nascemos, adquirimos vários comportamentos por imitação, por repetição. Por quê? Nós temos como referência a nossa família. Né? Depois, quando vamos para a escola, buscamos outras pessoas, outros personagens que vão ser os nossos pontos de referência. Então, isso também é um aprendizado.
E a cultura, ela também funciona como a alma do grupo social. É sobre esse grupo que vão surgindo aspectos que podem ser observados como estratégia, a estrutura organizacional, os processos e os sistemas, né? Então, percebam que a cultura organizacional ela também tem esses elementos que vão interagindo com o ser humano que está inserido dentro dela. E com isso, nós vamos passando por um processo de moldagem, né? Quando entramos numa determinada empresa, nós vamos tendo essa modelagem de acordo com o que nós vamos vivenciando neste mundo organizacional. Vamos retomar a definição, né? Então, vimos o que é uma cultura, qual é a importância do indivíduo dentro de uma cultura, como que se estrutura esse processo cultural, mas também temos que entender o que é a cultura organizacional. A cultura organizacional ela se refere a um sistema de valores que vão sendo compartilhados pelos integrantes de uma organização, onde ela está inserida e esse valor, esse compartilhamento que vai diferenciando uma organização da outra. Ela pode ser conceituada por um conjunto de valores, objetivos, símbolos, hábitos, comportamentos, política e crenças, né? Aquele triplé que eu sempre falo para vocês: missão, visão e valores. Como a gente está vendo, a cultura organizacional é um termo complexo, mas é muito abrangente, que acaba comportando desde a forma como o ambiente físico de uma empresa é estruturado, vai se estendendo por meio da disposição da sua estrutura e vai atingindo até os trabalhadores. Essa estrutura, essa relação, né, pode ser favorecida ou não. E isso também vai atingindo algumas características, habilidades, comportamentos que podem ser mantidas ou não. Por exemplo, as relações interpessoais entre os colaboradores, os trabalhadores, com as suas lideranças, né? Essas relações, elas podem impactar e muito no clima organizacional. Pode refletir uma produtividade da empresa ou não. A cultura, ela acaba definindo um propósito da corporação, que vai sendo embasado por metas e objetivos a serem perseguidos, a serem atingidos. Ao longo deste processo, pode sofrer mudanças para que realmente aconteça algumas adaptações às mudanças sociais. Então, não é um processo linear, mas há oscilações. E as lideranças, elas devem ter esse olhar atento sobre o que é possível mudar dentro e fora da sociedade, desse mundo organizacional. Porque as mudanças elas podem ocorrer tanto interna como externa. E isso acaba influenciando na cultura organizacional. Bem, como objeto de estudo, a cultura organizacional ela tem se apresentado como um fator constante de mudança. Até então, tudo que nós estamos vendo, estamos tendo um pouco desta noção que tudo é mutável, tudo muda, até porque a sociedade constantemente muda. Adquirimos hábitos que antigamente os nossos pais não possuíam. E retornando a essas transformações, a gente tem que entender que por ela ser um fator de constante mudanças, ela também
ela tem uma extrema importância, até porque a cultura ela é a essência de uma empresa. E ela é expressada pela maneira como ela faz os seus negócios, como ela trata os seus clientes e funcionários. Então, esses três elementos, os negócios, os clientes e os funcionários, é que demonstram como é a cultura organizacional. As organizações, elas podem se apresentar de várias maneiras, através dos seus comportamentos, como por exemplo, os hábitos, quais são as crenças que essa organização possui, como ela estabelece os seus valores, as normas e atitudes, se são compartilhados pelos membros da organização ou não. Quais são os princípios que exprimem essa identidade da organização? Notem que toda organização ela tem uma identidade. Nenhuma organização é igual a outra, como nós, seres humanos, não somos iguais. E essa organização ela tem uma personalidade própria, ela tem características estruturais próprias. Então, entender como é o funcionamento da organização, entender quais são os seus valores, seus hábitos e as crenças é muito importante, até porque nós vamos conseguir identificar qual é essa identidade que a organização possui. Entender qual é a importância da cultura organizacional nos faz reunir elementos que vão possibilitar avaliá-los como sendo uma boa cultura ou uma má cultura que esteja inserida dentro dessa organização. Uma boa cultura, ela pode sim motivar os funcionários, além de ajudá-los a crescer junto com o empreendimento. Assim ocorre também com uma cultura desorganizada. Ela chega a influenciar tanto os funcionários, chega a influenciar a comunidade que está em volta, né? Até mesmo as pessoas que dependem do empreendimento, mas também pode empurrar a empresa ao abismo, né? Em outras palavras, melhor dizendo a vocês, é a cultura organizacional que vai acabar desenvolvendo diretrizes para que uma empresa ela consiga obter o sucesso, e é claro, envolvendo os trabalhadores, os funcionários de uma forma consciente, até porque são eles essa base que vão propiciar a esse desenvolvimento, a esse desempenho, a busca da obtenção de bons resultados. Este autor, o Chay, ele vai apresentar a vocês que a cultura organizacional, além de orientar e mobilizar uma sociedade, ele orienta que para administrar essa cultura organizacional é necessário conhecer a sua essência. É fundamental que todo funcionário conheça a história da sua empresa, conheça qual é a missão, a visão e os valores dela. Se realmente esse triplé ele está sendo seguido, até porque essa essência vai trazer um conjunto de respostas que pode levar essa organização tanto para o sucesso quanto para o fracasso, né? Lembre-se que uma organização ela é feita por pessoas, não é somente das estruturas físicas, mas são as pessoas que podem determinar se essa empresa vai ao sucesso ou ao fracasso. Voltando à cultura organizacional, né? Ela possui tamanha influência que ela pode, como eu disse a vocês, afetar o ambiente interno, mas também o ambiente externo, né? Nós temos exemplos agora com essa pandemia de várias empresas que estão demitindo,
pessoas serem demitidas bem próximas a nós, empresas aqui do Vale, do interior. E isso está afetando não somente as pessoas demitidas, mas também as famílias, a comunidade que depende desta organização, desta empresa. Então, percebam como que está sendo essa disseminação dessas influências sobre as pessoas, né? Não somente nas pessoas que trabalham dentro dessa empresa, mas também as pessoas que estão à volta dela. Uma pergunta que eu faço a vocês: como trabalhadores, né, como funcionários, se não estão trabalhando atualmente, mas vamos pensar numa estrutura organização, vocês conseguem enxergar se a cultura de uma determinada empresa que vocês conhecem ou conheceram, ela é uma cultura forte, uma cultura boa ou uma cultura fraca, né? E isso vocês conseguem levantar fazendo um levantamento de informações para que vocês consigam verificar e também analisar se há uma cultura forte, uma cultura fraca. A cultura forte, para identificá-la, ela traz valores que são essenciais dentro de uma organização. Essa cultura, ela traz essa essencialidade, ela é tão intensa, os valores são tão intensamente acatados pelos funcionários que eles são compartilhados de uma forma muito mais ampla. Quanto mais gente aceitar e aceita, né, esses valores que são a alma da organização, e quanto maior é o comprometimento destes funcionários, mais forte é a cultura e também mais forte é a influência que essa cultura exerce sobre os comportamentos desses membros dentro dessa organização. E isso acaba gerando um clima interno de autocontrole. Uma cultura forte, ela acaba reduzindo o índice de rotatividade, né, que é demissões e substituições, além de propor uma forte coesão, né, todas as pessoas trabalham de uma forma comprometida, eles são leais a essa organização. Então, quando você consegue identificar esse nível de comprometimento, né, e como essa cultura, esses valores, eles são muito mais aceitáveis e compartilhados, mais forte é a cultura dentro de uma organização. Já a cultura fraca, ela é uma cultura muito mais reativa. Ela simplesmente vai refletir alguns comportamentos pessoais em cada funcionário. E isso acaba tornando uma mistura sem propósito, né? As pessoas vão, trabalham, mas não tem um propósito, um fim que chegue a todo um consenso. Então, isso acaba refletindo também, de uma forma até meio confusa, na improdutividade. Mais do que pensar em reagir a uma cultura, essa cultura reativa, onde as pessoas não se entendem, não há um comprometimento, vocês também vão perceber que há um desinteresse e um desengajamento neste ambiente de trabalho. As empresas que possuem essa cultura reativa, essa cultura fraca, há uma maior rotatividade, vocês percebam que são demissões, vamos tirar esse período que nós estamos vivenciando, né? Mas empresas com uma cultura reativa e fraca, ela demite mais, ela acaba contratando mais, há uma rotatividade contínua, né? Então, aí, neste limite, não é somente uma cultura, mas todo um processo não bem planejado, que envolve outros indicadores. Mais à frente, tendo tempo, eu vou mostrar a vocês.
Mas o que acaba gerando? Uma cultura fraca que vai acabando sendo disseminada no ambiente externo, porque as pessoas inseridas neste contexto acabam sendo os divulgadores desta empresa e a percepção que essas pessoas têm é que é uma empresa fraca. Não é a empresa, é a cultura que é inserida, aplicada dentro desta empresa, que é uma cultura reativa. Então, ela tem alta rotatividade, as lideranças elas não são engajadas, tem uma baixa atração do capital de talentos e também de desenvolvimento do capital humano. Então, há vários indícios que vocês conseguem detectar se essa cultura realmente é uma cultura fraca. Bem, vejam que a cultura ela acaba desempenhando diversas funções em uma organização. Em primeiro lugar, a cultura ela tem um papel de definidora de fronteiras. Ela cria distinções, ela acaba se diferenciando de uma organização da outra. Essa cultura ela acaba proporcionando um sentido de identidade a esses membros ou aos trabalhadores inseridos dentro dessa organização, além de facilitar o comprometimento com algo que seja muito maior do que os interesses individuais de cada um. Né? Quando se escuta, o João, ele é comprometido, ele realmente veste a camisa da empresa, é porque esta empresa ela já incutiu uma identidade que vai além do interesse do João, tá? Então é isso, há essa permuta entre a organização e o funcionário. E isso também facilita o comprometimento com algo que seja maior desses interesses, né? A gente também pode dizer que a cultura organizacional ela acaba estimulando a estabilidade de um sistema social, até porque é ela que vai acabar sendo a base, vamos dizer até a argamassa social que vai ajudar a manter a organização sempre coesa, unida, homogênea. Porque a cultura ela acaba fornecendo padrões que sejam adequados para aquilo que os funcionários devem fazer ou dizer qual o sentido, a proposta da organização. E isso acaba, sim, orientando até certo ponto, controlando os comportamentos dos funcionários. Percebam que ao funcionário se permitir, né, que a organização faça esse estímulo, essa troca e também lhe dê algumas diretrizes, ele acaba permitindo que a organização, ou seja, essa cultura organizacional, acabe definindo quais são as regras, essas regras do jogo que ele deve seguir, né? Então, essas são as funções da organização, né? Da cultura organizacional, né? Além de incutir uma identidade, essa permuta, proporcionar esse sentimento, esse sentido para os integrantes, para os funcionários da organização, ela também vai estimular uma estabilidade nesse sistema social em que essas pessoas estão inseridas, né? Então, além de ter essa troca, né, essa construção, notem que
Essa cultura é que vai definir as regras do jogo. E essas regras é que o funcionário tem que seguir. A cultura organizacional, ela não surge do nada. Ela, uma vez estabelecida, ela raramente se desfaz, né? Então, a partir do momento que há uma fundação de uma organização, há um processo de construção cultural. E essa cultura, ela começa quando os costumes, a tradição e a maneira usual de fazer as coisas, e até mesmo a obtenção do sucesso, o alcance das metas, elas já foram efetuadas ou conquistadas por alguém. Nenhuma organização começa do nada. E geralmente essas organizações, essas empresas, seja ela micro, média ou grande empresa, elas começam por fundadores. E esses fundadores que são os responsáveis pela implantação da cultura, porque são eles que têm uma visão daquilo que a organização deve ser. O que eles querem demonstrar para a sociedade através da organização. Como essa organização vai se sustentar dentro de uma sociedade, né? Seja ela uma organização pública ou privada. E a cultura organizacional, ela traz muito daqueles elementos que nós já estamos falando, que são os costumes, as tradições, a maneira de fazer as coisas, uma visão geral do que e como essa organização vai agir, quais são as crenças e os valores, mas tudo isso muito pautado dentro das ideias, dos objetivos dos fundadores. Existe uma diferença entre a maneira com que a empresa ela estabelece os seus valores organizacionais e um modo como isso é realmente colocado em prática. Apesar de ser uma análise até precoce, é possível identificarmos os traços da cultura organizacional de uma empresa, né? Foi o que eu falei para vocês. Tragam isso à mente, vejam se é uma cultura fraca, se é uma cultura forte, quais daqueles elementos que nós já falamos, alta rotatividade, se há um programa de treinamentos, de desenvolvimento de funcionários, se não tem, quais são os valores desta empresa, tudo isso vocês conseguem identificar. São elementos que fazem parte de uma cultura organizacional. E esses autores, eles sugerem dois tipos de análise que podem ser feitas sobre essa cultura. A análise sobre os aspectos vistos de fora da organização, que envolve estudar o ambiente físico, a divulgação da cultura. Vocês têm também como essa cultura organizacional, como ela é feita, como são os processos de socialização ou de integração dos novos funcionários, ou até mesmo de clientes externos. Vocês conseguem conferir com pessoas que conhecem a organização. Ou seja, não somente os que já conhecem, né, que já trabalharam lá, mas pessoas que trabalham dentro de uma empresa, né? Até porque vocês conseguem confrontar informações informações de pessoas que já trabalharam nessa empresa e de pessoas que trabalham nessa empresa. Quais são as informações que são verídicas? Realmente aquelas informações que vocês acabaram coletando, né? Elas coincidem com o que a organização prega, o que ela diz realmente ela faz, né? Como são esses comportamentos disseminados dentro da organização e fora da organização. Então, tudo isso são elementos
que vocês conseguem levantar. Então, esses autores, eles dão indicadores para vocês fazerem um levantamento de informações sobre a perspectiva de vocês estarem fora da organização. Vocês não têm um contato muito mais, vamos dizer, íntimo com essa organização. Vocês já conhecem do lado de fora. A outra análise, ela está relacionada a aspectos internos que envolvem compreender as políticas internas existentes dentro desta organização. Então, são as políticas que regem a estrutura organizacional, que vai desde o plano de carreira, cargos e salários, rotatividade, isso é muito importante, a comunicação, lembrem que vocês também já estudaram a comunicação, as informações informais que acabam circulando entre os funcionários, que é a famosa rádio peão. Às vezes esse telefone sem fio, essa rádio peão, ela funciona muito mais rápido do que a comunicação formal, né? Quais são os ruídos que vão sendo gerados entre essas comunicações, sejam elas formais ou informais? Essa estrutura, esses planos, né, que devem existir, plano de carreira, cargos e salários, como são estruturados ou não tem uma estrutura, tudo isso são elementos, são aspectos que esses autores também vão apresentando a vocês, né? São alguns dos elementos, né? Há outros que podem ser incorporados e que podem ser utilizados, né? Então, vocês têm dois aspectos, os que podem ser vistos de fora, né? Algo muito mais, digamos assim, onde vocês vão levantar informações junto aos funcionários e ex-funcionários, e o outro envolve políticas, planos, toda uma estrutura formal dentro da organização. O desenvolvimento da cultura organizacional, ela pode ser definida como um conjunto de pressuposições básicas que acabam sendo compartilhadas por um grupo de pessoas, né, que aprenderam como resolver os seus problemas de adaptação externa, porque tem que ocorrer, né, e junto com a integração interna. E isso tem funcionado de forma suficiente para ser considerada vamos dizer assim, uma estratégia válida. Até porque ela acaba sendo assimilada pelos novos membros, né, os novos integrantes, como uma maneira correta de perceber, pensar e também sentir como vai ser a busca por soluções que resolvam esses problemas. Notem que as questões que estão voltadas a mecanismos, né, esses elementos de redução da dor e ansiedade, de crises, ou até mesmo do reforço positivo, eles acabam estando relacionados com a forma que esse integrante ele percebe e também pensa e sente sobre as coisas que eles vão vivenciando. O indivíduo, o ser humano, ele acaba construindo modelos, né? São imagens, são conceitos que acabam estruturando ou até mesmo acabam servindo como um filtro para que ele interprete as situações que eles vão vivendo. Este filtro, ele assume a forma de uma estrutura, acaba assumindo uma forma de estrutura conceitual, porque essa pessoa, ela analisa e se posiciona frente à realidade que ele está vivendo. Os valores que são assimilados desses acontecimentos, eles acabam sendo incorporados quando novas situações
acabam modificando esses valores já existentes. E isso acaba também representando uma manifestação desta cultura, né, que acaba sendo intrínseca à existência desse indivíduo. Um pouco confuso, mas vamos pegar um exemplo. João acabou de ser contratado na empresa X, né? A partir do momento que ele participou de um processo seletivo, ao iniciar as suas atividades nessa empresa X, ele teve que participar de uma integração. Nessa integração, ele não recebeu nenhuma orientação sobre a estrutura organizacional, ele não teve orientações sobre o seu departamento, ele não foi integrado de forma correta dentro dessa estrutura organizacional. Então, isso acaba gerando incertezas, né, de como que vai ser a sua relação no grupo que ele vai acabar de conhecer, que ele vai estar inserido. Vai gerar algumas crises, até porque ele não conhece essa cultura, ele vem de um outro contexto, né? Então, vai gerando algumas crises que, em vez de ser eliminada já lá no processo de integração, ela vai reforçando algo que pode ser que leve a uma crise muito mais forte, até porque ou este funcionário, esse recém-contratado, ele acaba aderindo a esses acontecimentos negativos, ou ele acaba abandonando o local que ele acabou de ser contratado. Então, é esse desenvolvimento que acaba, que esse autor Chay, ele explica, né? Como que se desenvolve, como que ela pode ser definida dentro de uma estrutura organizacional, né? Até então, o que nós estamos mostrando, o que o Chay está mostrando para vocês é quando essa cultura, ela não é uma cultura consistente, ela não é uma cultura forte, e sim uma cultura fraca. Mas observem, isso é importante, porque ao mesmo tempo que Chay ele mostra que há essas incertezas, essas crises dentro de uma cultura organizacional, há a possibilidade de combater essas crises, esses elementos negativos, né? A partir do momento que há pessoas que aprenderam a resolver esses problemas de uma forma muito mais integrada, né? E essa integração que o Chay propõe, ele diz que consegue-se reduzir essas dores que vão surgindo dentro da estrutura organizacional, consegue resolver essas crises e, além do mais, é fazer um reforço positivo, que é eliminar as posturas negativas existentes dentro da organização. Então, ao mesmo tempo que ele mostra os possíveis elementos que levam uma cultura a se tornar uma cultura fraca, ele mostra também quais as possibilidades que podem transformá-la em uma cultura forte. Depois que uma cultura ela é estabelecida, vão existir regras ou práticas na organização que tem por objetivo mantê-la dentro desse mercado de trabalho, dentro desse mercado, desse mundo organizacional, e que acaba fornecendo aos funcionários um conjunto de experiências que devem ser semelhantes à sua estrutura. Por exemplo, nós temos o processo de seleção, os critérios de avaliação de desempenho, atividades de treinamento, desenvolvimento de carreiras. É claro que esses não são os únicos processos ou práticas organizacionais. Há outros procedimentos
de desenvolvimento que acabam segurando ou assegurando essas pessoas dentro da cultura organizacional, tá? É claro que se você tem por objetivo assegurar essas pessoas, vocês também têm dois processos de recompensas, né? A recompensa, aquelas pessoas que aderem toda essa estrutura, essas práticas organizacionais, e também há aquelas que penalizam os que acabam desafiando. Três aspectos são muito importantes para a manutenção da cultura. A primeira está relacionada à crença que cada um traz em relação à organização. Melhor dizendo, o que essa pessoa, esse funcionário, ele está fazendo que vai trazer benefícios para essa organização, ou para a comunidade, até mesmo para a sua família. Um outro aspecto são as regras informais que acabam sendo impostas, mas são respeitadas e seguidas por essas pessoas que acreditam que essas regras têm um propósito efetivo, não somente sobre elas, mas por todas as pessoas envolvidas com esta empresa. E o último aspecto é a importância do grupo frente à observação, né, dessas normas e também como eles reproduzem essas normas que acabam sugerindo que essas práticas organizacionais acabem ajustando essa pessoa, a organização, em um nível de comprometimento e de inovação. Então, são papéis que vão sendo reproduzidos de uma forma que gere comprometimento e inovação. Vejam que há um envolvimento desses três aspectos, eles estão interligados e são necessários para que ocorra essa manutenção organizacional. Em relação aos elementos da cultura organizacional, os principais, né, elementos elas são dessa estrutura, elas são demonstrados pela forma como a empresa realiza os seus negócios, também pela maneira como ela acaba tratando seus clientes e funcionários, além de demonstrar qual o nível de autonomia e liberdade existe entre os departamentos, aí já é uma característica muito interna, como são divididos esses departamentos, qual é o grau de liberdade que é demonstrado pelos funcionários em relação a essa empresa, se há uma liderança autocrática, ou democrática, ou liberal. Então, são elementos que vão dizendo, sim, como é composta essa cultura organizacional. A descrição dos elementos que constituem essa cultura é que vão facilitar a sua identificação. E os elementos mais encontrados, né, dentro de uma estrutura organizacional, já falamos isso anteriormente no começo, mas vamos reforçar, são todos os valores, as crenças, as normas, os ritos e rituais, cerimônias, as histórias e mitos que surgem dentro da organização, quais são os heróis, quem são os heróis dentro da organização, e a comunicação. Esses elementos são elementos que estão inseridos, incutidos dentro de uma cultura organizacional. Os valores, eles são definidos principalmente pelo fundador da organização, como nós vimos. E esses valores vão expressar o que a organização valoriza em termos de comportamento, de área, quais são os padrões, enfim, tudo que tem significado, tudo que tem valor para esta empresa estão incutidos dentro desse elemento.
As crenças é tudo aquilo que a organização acredita, o que se acredita por verdade. E essa verdade, geralmente não é questionada. As normas inseridas dentro dessa organização, elas definem os limites entre os comportamentos esperados, os comportamentos que são aceitos, os comportamentos que devem ser punidos e os comportamentos que não são aceitos. Então, tudo isso está regido por normas, por políticas. Um outro elemento que são os ritos, rituais e cerimônias são aquelas atividades criadas pela organização com um fim definido. Tá? Vamos, por exemplo, comemoração de final de ano, né? Que é a comemoração natalina, tem um propósito, tem um fim definido. Então, não é simplesmente o administrador da empresa, ele é bonzinho, então ele quer fornecer esse momento de festivo aos funcionários. Não, tem um fim, tem um propósito, então nada sai na gratuidade. Depois nós temos as histórias e mitos. Essas histórias elas são narradas, algumas são baseadas em fatos que realmente ocorreram. Já os mitos, eles utilizam de fatos reais, mas que acaba distorcendo um pouco para que realmente atinjam alguma necessidade existente dentro da organização. Então, nós temos dois elementos inseridos dentro desse contexto, que é as histórias que vão sendo narradas e também os mitos que vão surgindo, mas se baseiam em alguns fatos reais, mas são distorcidos, né? No caso de um exemplo que eu dei para vocês, de demissão, né? A Rádio Peão, às vezes, ela escuta de uma certa forma, mas ela vai distorcendo e vai ganhando uma proporção que vai gerando mitos dentro desse processo. Os heróis, eles são as pessoas que são representados por aquilo que ela fez, por aquilo que ela representou dentro da organização, né? Então, esses heróis são pessoas, são personalidades que possuem uma representatividade muito grande dentro dessa organização. Essa pessoa, ela pode sair da empresa, mas ela conseguiu um certo respeito dentro dessa organização que ela acaba sendo lembrada pelos seus feitos. Tudo aquilo que ela fez e que os seus feitos se tornaram representativos dentro dessa organização. E por fim nós temos a comunicação, que é um processo de troca de informações. A comunicação ela é essencial para a vida da organização. Percebam também que em todo o nosso conteúdo que nós estudamos, sempre abordamos a comunicação de forma direta ou indireta, mas que uma comunicação, quando ela não é eficaz, ela pode sim levar uma empresa ao fracasso. Como ela está tendo uma comunicação eficaz, ela pode também levar a altos patamares, né? Então, esses são os elementos que constituem uma organização. Um outro elemento que está sendo abordado na apostila de vocês, até de uma forma muito mais, com muito mais ênfase, é os ritos, né? O rito é um ritual, ele é importante porque valoriza a cultura da empresa. E os principais ritos são os de passagem, que é um processo de introdução ou treinamento existente dentro de uma empresa, como exemplo, a integração de um recém-contratado. Nós temos o rito de degradação, que ocorre no processo de demissão ou de substituição.
Na apostila de vocês está de um alto executivo, mas isso não ocorre somente em altas gerências, acontece também com equipes de base, quando uma pessoa é demitida ou substituída, é um processo de degradação que ocorre, né? Há um ritual. Temos o ritual do reforço, que ocorre com seminários ou celebrações públicas e que geralmente são realizados para reforçar a identidade organizacional, né? E também para reforçar o poder de coesão dentro da organização. Nós temos o ritual de renovação, que são atividades de desenvolvimento organizacional, que tem por objetivo renovar as estruturas sociais, estruturas organizacionais, né? Além de aperfeiçoar o seu funcionamento. Então, isso é de renovação, isso é um ritual, né? Podemos dizer até que dentro desse processo, desse rito, a gente pode inserir os treinamentos. Depois nós temos a redução de conflito, que são processos de negociação coletiva, que acabam visando restaurar o equilíbrio nas relações sociais, né, nas relações dos integrantes organizacionais. Tem o processo de integração, que visa recarregar e também reviver os sentimentos comuns e além de manter essas pessoas comprometidas com o propósito organizacional, que são as festas que acabam sendo realizadas em datas comemorativas, como exemplo eu citei para vocês também o Natal, né? É um ritual. E essas atividades coletivas, elas são executadas geralmente com um objetivo fim, né? Que é atingir uma meta dentro dessa estrutura. Bem, por fim, apresento para vocês, até porque estava também na apostila de vocês, né? Alguns agentes que assumem alguns papéis de comunicação, né, de comunicadores dentro de uma organização. Esses perfis eles são atuantes dentro de uma empresa e são essas pessoas que muitas vezes influenciam na cultura organizacional, seja de forma positiva ou negativa. Como vocês podem observar, nós temos os contadores de histórias, são aquelas pessoas que contam histórias e são histórias às vezes inverídicas. Nós temos realmente os fofoqueiros, nós temos os padres, né? Nós temos os espiões, que são pessoas que geralmente estão monitorando outras pessoas para levar informações a um superior. Nós temos as pessoas confidentes e temos os conspiradores, né? Esses são os perfis mapeados dentro da cultura organizacional. Há outras nomenclaturas, mas essas que foram apresentadas para vocês. Para encerrar, eu estou propondo a vocês, né, um vídeo sobre cultura organizacional, alavancando negócios. É um vídeo interessante, até porque uma cultura organizacional eficiente, ela transforma o ambiente de uma empresa. Ela traz mais objetividade, produtividade e também a coesão, né, que foi tão falado, essa sintonia que deve existir entre todas as pessoas envolvidas, né? E essas pessoas envolvidas, essas partes interessadas, não é somente os funcionários, mas são todos os integrantes da organização, a comunidade externa, os CEOs, os investidores. Então, são pessoas que realmente estão inseridas direta ou indiretamente nesta organização.
Ao longo do vídeo, vocês vão conhecer algumas ferramentas que podem auxiliar a conciliar essa cultura da organização, cultura organizacional, tanto nos momentos de crescimento, nos momentos de fusão e aquisição. E também vocês vão observar que há instrumentos que vai possibilitar essa conciliação com modificações. Lembrem que a cultura organizacional ela não é estática, nós também não somos estáticos, né? Estamos sempre em processo de evolução. O mesmo ocorre com a cultura organizacional. Eu peço para vocês acessarem, é um vídeo curto, não é muito longo, tá? É um vídeo que é voltado realmente para a administração. E depois a gente pode conversar do conteúdo que vocês acessaram no nosso próximo encontro, tá? Bons estudos e até mais!